Jason começa o vídeo dizendo que acha que encontrou o que estava procurando, mas admite que pode estar enganado. Ele pede licença para falar com uma mulher, que responde que não conversa com estranhos. Jason insiste que não é desconhecido e que quer ser amigo dela. Ele a elogia dizendo que ela é bonita, mas ela está com pressa. Jason comenta sobre a energia positiva dela e pergunta seu nome. Ela pede para ele se afastar. Ele respeita e diz que foi um prazer conhecê-la. Em seguida ele diz: vamos aguardar se ela não volta. A moça observa Jason se dirigindo ao seu carro e é aí que a coisa muda de figura. Ela pergunta se o carro é dele. Ele confirma. Ela duvida no começo, mas ele insiste que é verdade. Ela se desculpa, mencionando que está desconfiada de estranhos em Miami. Ele entende. Ela elogia a cor do seu carro e Jason diz que a cor combina com a áurea dela. Ele fala que consegue ler auras e elogia a energia dela. Ela diz que a cor do carro a atraiu de volta. Jason concorda e pergunta se ela gostou da energia dele e ela confirma que sim. Ele pergunta de onde ela é. Ela responde que é de Jess e está visitando. Ele então sugere ser seu guia turístico e ela pergunta se ele pode levá-la para passear de carro e ele aceita. Ele sugere jantar juntos, mas ela já tem plano. Ele diz para ela cancelar e promete tratá-la como uma princesa, sugerindo um restaurante famoso. Jason sugere pedir um bife e mantê-lo quente, o que ela gosta. Ela concorda e ele sugere deixar a noite fluir. Ela pergunta como ele comprou o carro e ele fala sobre sua habilidade em ler áureas e trabalha com famosos. Jason conta sobre seu trabalho com um artista famoso e como o ajudou na carreira dele. Ela elogia o carro dele e ele revela ter 5 carros esportivos. Jason sugere que ela pode ter um carro também e pede para ler a mão dela. Ela concorda. Ele vê dinheiro na mão dela e ela pergunta se será em breve. Ele confirma e menciona bolsas caras. Ela gosta. Ele explica que não é dela, mas de outra pessoa. Ela pergunta como assim. Jason diz que ela parece ser interesseira em dinheiro. Ela não entende. Ele mostra uma câmera e diz que está filmando uma interesseira. Ela nega ser interesseira, mas Jason argumenta que ela não quis falar com ele antes de ver o carro. Ela sugere que o carro é alugado e ele discorda. Ela o chama de mentiroso. Ele menciona seu trabalho com um artista famoso. Ela diz que é mentira. Ele não gosta de interesseira e se despede. Rolanda pergunta como ela está e qual é o nome dela, mas ela diz que está ocupada agora. Ele insiste, dizendo que só quer saber o nome dela. Ela responde que se chama Laura e diz que é um prazer conhecê-lo. Rolanda pergunta se ela é de Miami e ela confirma, mas reforça que está ocupada. Rolanda diz que não quer tomar muito tempo dela, mas que a achou muito bonita, por isso resolveu falar com ela. Laura agradece. Rolanda diz que vai deixá-la seguir seu caminho, mas antes gostaria de pegar o número dela. Ela diz que não pode agora, mas que talvez possam se ver por aí. Rolanda explica que não costuma andar por aquela área e por isso seria melhor pegar o telefone dela. Laura pede desculpas e diz que precisa ir. Então Rolanda diz que tudo bem e deseja um ótimo dia para ela, acrescentando que se é assim que ela quer, ele respeita. Laura observa Rolanda se dirigindo a seu carro e fica impressionada. E é aí que a coisa acontece. Pouco depois, Laura se aproxima novamente, pedindo licença e comentando que está muito quente. Ela pergunta se o carro é dele. Rolanda responde afirmativamente, dizendo que ela pode ver, que ele está dentro do veículo. Laura então comenta que pensou que ele poderia saber onde tem um ponto de ônibus e menciona que sempre é abordada por homens na rua, mas viu que ele tem um carro muito bonito. Rolanda pergunta por que ela agiu de forma diferente no começo, ao que Laura, chamando-o de bebê, pede desculpas e diz que gostaria de conhecê-lo melhor. Ele pede para ela ir para o outro lado do carro. Dentro do veículo, Rolanda observa que Laura continua chamando-o de bebê. Ela pergunta se o carro é dele e ele afirma que sim. Laura pergunta onde ele mora e Rolanda diz que é estranho ela já querer saber onde ele mora. Laura explica que queria saber se ele mora por ali perto. Rolanda revela que mora na cobertura de um prédio, não muito longe dali. Laura diz que também mora por perto e ele pergunta se é verdade. Ela confirma. Laura pergunta sobre a profissão de Rolanda e ele responde que faz várias coisas, principalmente como um empreendedor, e pergunta o que ela faz. Laura diz que é modelo e atriz. Rolanda comenta
que ela não parecia interessada nele no início e pergunta o que fez ela mudar de ideia. Laura explica que estava fazendo sua corrida diária e que sempre é abordada na rua. Rolanda pergunta se ela ia correr com aqueles tênis e sai do carro. Ele pergunta se ela realmente ia correr com aqueles tênis, ao que Laura confirma. Rolanda desconfia, dizendo que os tênis parecem muito rígidos para a corrida. Laura responde que os tênis são apenas mais pesados e ajudam a fortalecer as pernas. Rolanda observa que ela tem respostas rápidas e pergunta novamente o que a fez voltar. Laura diz que voltou porque viu o carro bonito e um cara atraente. Ela elogia o carro e a energia de Rolanda. Rolanda comenta que sua energia era a mesma quando a abordou inicialmente e que ele continua sendo a mesma pessoa. Laura diz que não sabe o que aconteceu no início, mas gostou da energia dele. Rolanda agradece e pede o número dela. Laura sugere que ele siga no Instagram, mas ele diz que não usa a plataforma. Surpresa, Laura pergunta se ele realmente não usa Instagram e ele confirma, pedindo que ela dê seu número de telefone. Laura concorda em dar seu número. Rolanda pede que ela repita seu nome e ela diz novamente que é Laura. Ele afirma que agora que tem o número dela, ligará quando for conveniente para ele. Laura insiste que deveriam sair hoje e Rolanda pergunta o que ela tem na mente. Laura sugere que poderiam sair para comer algo, mas Rolanda diz que não quer perder tempo. Laura reitera que poderiam sair para comer e menciona um local próximo. Rolanda diz que não conhece muitos lugares, pois é novo na área. Laura sugere que poderiam sair para beber, mas Rolanda diz que não bebe. Laura insiste, dizendo que pelo menos ele poderia conhecê-la melhor. Rolanda responde que já estão conversando ali, que pegou o número dela e que, como disse, ligará quando for conveniente para ele. Ele pergunta se ela não entendeu isso. Laura afirma que está ouvindo, mas acha que sair hoje seria uma boa ideia. Rolanda pergunta por que ela acha isso e ela responde que é uma pessoa divertida. Rolanda comenta que ainda tem algum tempo, mas não sabe se é uma boa ideia convidá-la para entrar no carro. Laura insiste que seria melhor conversarem dentro do carro e que poderiam dar uma volta. Rolanda finalmente concorda, dizendo que pode deixá-la entrar, mas que não irão a nenhum lugar. Laura pede para ele e ela saírem, dizendo que gostaria de sentar no carro bonito em um dia tão agradável. Rolanda ri, dizendo que ela é engraçada e permite que ela entre no carro. No entanto, ele deixa claro que se ela acha que ele vai gastar dinheiro com ela, está enganada. Laura defende-se, dizendo que está ali porque gostaria de conhecê-lo melhor, mas Rolanda afirma que ela só voltou porque viu o carro dele, deixando claro que não quer que haja mal entendidos. Laura decide sair do carro e Rolanda simplesmente deseja a ela um ótimo dia. Jason inicia o vídeo mencionando que há uma jovem se aproximando e que ele tentará iniciar uma conversa com ela. Ele começa cumprimentando a moça com um oi e em seguida pede licença. Jason explica que precisa de ajuda pois tentou comprar uma água, mas seu cartão foi recusado. Quando ele solicita dinheiro emprestado, a jovem, surpresa, pergunta se ele está falando sério. Ele afirma que está realmente precisando de ajuda, ao que ela pergunta se ele quer dinheiro emprestado. Jason confirma dizendo que é apenas um empréstimo. Ela expressa incredulamente, dizendo que isso é muito estranho. Jason pergunta se ele não parece ser uma pessoa de confiança, mas a jovem responde que, como mulher, não entende por que ele está pedindo dinheiro emprestado e ela questiona se há algo de errado com ele. Jason explica que imprevistos acontecem. Jason menciona que tem mais a dizer, mas a jovem o interrompe, dizendo desculpa e afirmando que não pode ajudá-lo. Ele responde que está tudo bem e agradece. Contudo, ao notar o carro de Jason, a jovem pergunta o que ele está fazendo. Ao ver que o carro pode ser de Jason, ela pede para ele esperar e pergunta se aquele carro é dele. Quando Jason confirma, ela, surpresa, pergunta se ele está falando sério e ele reafirma. A jovem pergunta sobre a profissão dele. Jason revela que trabalha com criptomoedas e vende cursos online. Ela pergunta se isso é verdade, se aquele é uma Ferrari ou algo similar. Jason explica que é um Corvette. Jason permite que ela sente no carro, mas destaca que daqui para frente ela precisa agir corretamente e pergunta se ela tem algum dinheiro. Ela questiona se ele está falando sério e ele diz que está brincando. Ela pergunta se pode tirar foto e Jason prontamente concorda, oferecendo-se para tirar a foto para ela. Ela agradece e Jason comenta que gostou muito da energia dele. Ele comenta que a foto ficará ótima e sussurrando diz que todas as interesseiras ficam bem nas fotos. Ela agradece novamente e ele responde que não há do que. A jovem pergunta sobre os planos de Jason para a noite e ele sugere que podem ir a algum lugar juntos, citando algumas opções. Ela diz que adoraria ir, mas gostaria de levar suas amigas. Jason diz que é possível. Ele menciona que no iate há água, champanhe e diversas outras coisas. A jovem comenta que parece ser muito divertido, mas então nota uma câmera, dizendo que há uma câmera
câmera gravando. Jason pergunta do que ela está falando e ela repete que há uma câmera ali. Ele pergunta como assim e ela afirma que estão sendo filmados. Jason menciona que é comum as pessoas saírem por aí filmando, mas a jovem, cochichando, diz que eles estão realmente sendo filmados. Ele revela que estão tentando gravar uma interesseira e, olhando para a câmera, diz que acredita ter encontrado uma. A jovem, perplexa, pede licença e pergunta do que ele está falando. Jason pede para ela dizer: "Oi, explica que estão gravando uma interesseira." Ele diz que não custava nada ela ter comprado uma água para ele. Ela considera isso muito rude e afirma que não é interesseira, mas Jason diz que não parece ser o caso. Ela pergunta se o carro é alugado e ele confirma, dizendo que o importante é que agora todos sabem que ela é. Ele afirma que está tudo gravado e, após ela dizer algumas palavras que não serão traduzidas, ele manda um beijo e descarga. Jason conclui que definitivamente ela é a interesseira. O vídeo começa com o soldado número 1 da Fake Prince abordando uma jovem, dirigindo-se a ela com a seguinte expressão: "Olha só o que temos aqui. Ei, com licença, você pode me ajudar em alguma coisa?" A jovem prontamente pede desculpas, esclarecendo que não possui dinheiro. Em resposta, ele comenta que o vestido dela aparenta valer $1 milhão, mas assevera que ele não necessita de dinheiro, apenas almeja que ela ilumine o seu dia com um sorriso. Ele ainda acrescenta que gostaria de ter registrado o sorriso dela em uma fotografia, pois para ele o sorriso dela possui um valor inestimável. Na sequência, ele pergunta o que ela está fazendo sozinha naquele local. A jovem explica que está aguardando uma amiga que irá buscá-la e menciona que seria ótimo se ele pudesse permitir que ela esperasse ali. Ele então observa que não há um anel em seu dedo e questiona que tipo de marido a deixaria nessa situação, acrescentando que, se ele fosse o marido dela, ela ao menos teria uma carona. A jovem responde que um morador de rua está flertando com ela e que já está ficando lisonjeada. Ela então pergunta a ele o que o marido dela pensaria ao vê-la conversando com ele e solicita que ele se afaste, afirmando que isso seria perfeito. Ele questiona se ela deseja que ele se retire do local onde chegou primeiro, mas logo em seguida concorda, afirmando que certamente faltou um pouco de paciência por parte dela. Ele conclui que nos dias atuais, paciência é uma virtude necessária para viver em um mundo tão caótico. Ele decide se afastar. Mas retorna após 5 minutos, agindo como se nada tivesse ocorrido, e cumprimenta a jovem com um "Oi, linda, tudo bem?" A jovem o reconhece e afirma que ele é um morador de rua. Ele então comenta que ela não deveria julgá-lo apenas pela aparência. Ao ser questionado sobre a propriedade do carro, ele declara que o carro é seu e pergunta se ela já andou em um veículo daquele tipo, ao que ela responde que ainda não. Após algum tempo de conversa, a jovem menciona que seu marido está demorando e pergunta se ele poderia levá-la para um passeio e, quem sabe, até mesmo para conhecer a casa dele. Ele questiona se o marido dela não se aborreceria com isso, mas ela responde que sabe lidar com a situação e que ele não precisa se preocupar. Ao ser elogiado pela jovem, ele solicita que ela abra a porta do carro, alegando estar com o ombro machucado. A jovem tenta abrir a porta, mas percebe que está trancada. Ele confirma que a porta está trancada e, ao ser solicitada destravá-la, ele afirma que não abriria a porta para uma interesseira sentar em seu banco. A jovem, surpresa, pergunta se ele está brincando, ao que ele responde que não parece estar brincando e conclui que a única piada é ela está traindo o marido. O vídeo começa com Joel vestido de operário de construção em uma bicicleta e decide abordar essa bela jovem. Ele inicia uma conversa perguntando se está tudo bem com ela. Ela fala que está tudo ótimo. Então, Joel fala que viu ela de longe e teve que vir falar com ela porque ela é linda demais. Ela agradece o elogio e Joel pergunta para ela se ela tem um namorado. Ela fala que não. Então Joel pergunta se ela pode passar o seu telefone e seu Instagram e a garota fala que sim. Enquanto ela salva seu número, Joel pergunta para ela por que ela não tem um namorado. Ela fala que não achou ainda a pessoa certa. Joel começa a ver o Instagram dela e fala que ela é uma modelo. Ela fala que já é modelo faz um bom tempo. Em seguida, Joel pergunta se ela já teve algum namorado e ela fala que sim, que já teve namoros que não deram muito certo.
Em seguida, Joel pergunta se ela vai fazer alguma coisa agora e ela responde que não. Então ele fala que eles poderiam dar uma volta na bike dele que ela vai gostar. A mulher fala que a bike dele deve ser muito rápida e Joel elogia o senso de humor da garota. A seguir, Joel fala que ele está gravando um vídeo porque ele tem um canal no YouTube e é famoso e tem vários seguidores. Ele explica que estava tentando achar uma Gold Digger e que ele não achou nenhuma e que ela é muito simpática e legal. E fala que tem uma Lamborghini e vai mostrar o carro para ela. Joel mostra para ela a Lamborghini e fala que está meio empoeirada e está precisando de dar uma boa lavagem. Além disso, ele fala que foi falar com ela esperando que ela não desse bola para ele. E então ele iria até a sua Lamborghini e iria fazer ela vir atrás dele, como sempre acontece com as Gold Digger. Mas ela conversou muito com ele e foi muito legal. Então Joel mostra para ela a câmera e fala que vai divulgar o seu Instagram e pede seus seguidores para seguir ela no Instagram. Joel fala que viu o Insta dela e que só tinha 2.000 seguidores. E fala pra galera ir lá seguir ela para ela chegar nos 100.000 seguidores. E fala também que ela foi muito legal com ele e pergunta por que ela deu tanta bola para ele. Ela fala que viu que ele estava trabalhando e parecia ser um cara legal e gostou da sua abordagem. Começamos o vídeo com o YouTube Flórida e ele está sentado na porta de uma lanchonete esperando uma mulher sair. E quando ele avista uma mulher saindo, ele a aborda pedindo alguns trocados. E fala que está com fome e sede e pede para ela comprar algo para ele comer. A garota entra novamente na lanchonete para comprar um lanche para ele. O YouTube confere o valor do trocado que ela deu e fica impressionado porque ela deu $10 para ele. Na sequência, a garota volta com um lanche para ele e o entrega. O YouTube pede um abraço e fala que não está no seu melhor dia. Ela o abraça e ele agradece. Ela pergunta o que ele está fazendo ali. Ele responde que está sem teto e que ele e sua companheira se separaram e ela o expulsou de casa. E agora ele está morando na rua. Ela fala que sente muito e é uma pena ela ter feito isso com ele. O YouTube percebeu uma certa entrada da garota e pede o telefone dela. E não é que a garota passou o número para ele. Ele pergunta para ela qual o seu nome e o que ela faz. Ela fala que se chama Tânia e que é enfermeira-chefe de um hospital. O YouTube pergunta se ela pode consertar o seu coração, que sua ex-mulher quebrou e que a partir dessa noite ele é um homem livre. A garota diz a ele que provavelmente pode. Na sequência, eles começam uma conversa bem descontraída e o YouTube fala que ela é muito bonita e diferente das outras mulheres. Ela diz que ele é bem engraçado e ele fala para ela que está totalmente zerado e sem grana nenhuma, que ele e sua ex-mulher tinham uma conta junta, mas que ela tirou todo o dinheiro e deixou ele sem nenhum centavo. A garota fala para ele que tem alguns amigos que podem o ajudar, dando a ele algum serviço temporário até ele se ajeitar. O YouTube agradece mais uma vez e fala que ela é um anjo muito generosa. Então, ele explica que ele não é um sem-teto e que ele é um cara rico e tem muito dinheiro e que seu carro está logo ali e que ele vai mostrá-la. Ele fala para ela que só estava ali fazendo um teste social para ver se alguém iria ajudá-lo sem saber da sua real condição.
e que sempre as pessoas que ele relaciona ou acabam de conhecer é sempre por interesse, mas que ela foi a primeira a ver ele com o coração e sem interesse. A garota fala que quando viu ele pedindo ajuda, ela não pôde deixar de ajudá-lo e que sempre ela procura fazer o bem com as pessoas e que também ela achou ele bem gatinho assim que o viu. O YouTube a convida para eles irem comer alguma coisa e dar um passeio na sua nave. Ela aceita e ele fala que conheceu a pessoa certa para ele. E antes que o YouTube entrasse no carro, ela fala que vai guardar o seu boné e que ele não precisa dele para pedir trocados. Ele entra no carro e fala que vai levá-la num lugar muito especial e que ela merece coisas boas e que eles vão se dar muito bem. O vídeo começa com o YouTuber London abordando essa jovem num estacionamento. Ele fala que achou ela linda demais e pergunta qual o seu nome, mas a garota o ignora e tenta sair andando. Ele insiste em falar com ela e fala que só queria falar com ela bem rapidinho. A garota responde que tem namorado e pede para ele não falar com ela. Mas o YouTube fala que só está tentando ser legal e a deseja um bom dia e vai em direção ao Corvette. E é nessa hora que a mágica acontece. Na mesma hora, ela vem perguntando o que ele vai fazer à noite e se apresenta para ele. London fala que não vai fazer nada e fala que já está indo embora e pergunta por que ela quer saber. Ela fala que eles podem sair para fazer alguma coisa e se conhecerem melhor, mas London a questiona e fala que ela foi rude com ele e que ele estava só tentando conhecê-la. Ela fala que ficou com medo e por isso agiu assim e pede para ir com ele. London então chama ela para entrar no carro e ela não perde tempo. Dentro do carro, o YouTuber fala que eles poderiam ir no shopping para comer um Burger King. A garota fala que não, porque ela não gosta disso. London pergunta o porquê e fala que comeu isso a vida toda. Ela fala que quer comer em um lugar sofisticado na altura dela e cita um restaurante lá da cidade que é muito caro. London fala que lá ficaria $500 para almoçar e fala que vai ver se vale a pena sair com ela e se valer a pena ele vai levá-la lá. Mas ele fala que tentou falar com ela e ela foi muito rude com ele e que ele ficou chateado com isso, porque ela só veio falar com ele depois que ela viu o seu carro e também disse que tinha namorado. Ela fala que realmente mentiu que tinha namorado e que não gosta muito de falar com estranhos, mas agora ela viu que ele é um cara legal. Então, London fala que ele tem uma cobertura no centro da cidade e fala que eles poderiam ir para lá para preparar sua própria comida e que ele tem uma varanda com uma bela vista e que ela iria gostar. Ele pergunta se ela quer ir com ele e a garota fala que sim, que pode ser bem legal. Então London acelera o carro e eles vão em direção à casa do YouTuber. O vídeo começa com o YouTuber Nate que aborda essa garota em frente à Lamborghini. Ele pergunta se ela sabe onde tem um bom restaurante aqui por perto, mas a garota responde que tem compromisso e não pode parar para conversar agora. O YouTuber continua tentando falar com ela, porém a garota o ignora completamente. Então ele deseja um bom dia e vai em direção à sua Lamborghini. Na mesma hora, a garota morde a isca e a mágica acontece.
E como sempre, ela faz aquela perguntinha básica: esse carro é seu? O YouTube fala que o carro é dele e pergunta o porquê. Ela responde que estava precisando de uma cor viva para animar o seu dia e o carro dele conseguiu fazer isso. Na sequência, ele pergunta para onde ela estava indo e ela responde que ia fazer compras no shopping. Em seguida, Nate fala que estava tentando achar um bom lugar para comer e por isso queria falar com ela para ver se ela poderia o ajudá-lo. Nate pergunta o nome dela e se apresenta. A garota fala que aqui perto tem um restaurante e que ela pode ir com ele para lhe fazer companhia. Nate então pergunta para ela se ela está solteira ou se ela tem algum namorado. Ela responde que não, que está muito solteira no momento. O YouTube, vendo que ela já demonstrou interesse em sair com ele, aceita o convite dela e chama ela para entrar na máquina. Dentro do carro, depois de alguns minutos de conversa, o YouTube começa a falar que tentou falar com ela quando a viu, mas ela o ignorou. Ela fala que estava com pressa para chegar no seu destino. O YouTube diz a ela que só queria perguntar a ela bem rápido e que não demoraria nem um minuto, mas ela não quis o ajudar. Porém, de alguma forma, depois que ela viu o seu carro, ela veio rapidamente falar com ele. Ela fala que o carro dele é muito bom e que ela gostou muito. O YouTuber fala pra ela que acha que ela só está falando com ele por causa do carro e se não fosse isso ela nem teria voltado. Além disso, ele fala que não faz sentido pra ele sair com ela porque ele sabe que ela só está tentando aproveitar das coisas que ele tem. Ela tenta falar que não e que eles podem se dar muito bem se ele esquecer isso. Porém, Nate fala que não, sai com mulher interesseira e pede para ela descer do carro. Ela pergunta se ele tá falando sério e ele fala que sim e pede para ela sair porque não vai rolar nada entre eles. E ela fala que ele vai se arrepender e desce do carro. O YouTube a deseja um bom dia e ela bate a porta com toda a força. Dessa vez, no top 1, temos o YouTuber Nate que aborda essa mulher em frente à sua Lamborghini. Ele inicia um papo descontraído com a garota, se apresenta e fala que gostou dela e achou ela muito linda. A mulher agradece o elogio do caçador. Então ele pede para ela passar o seu Instagram para ele e na sequência também pega o telefone dela. E o que parece é que a mulher já tá dando uma moral para ele. Diante disso, ele pergunta se ela tem namorado, mas ela hesita em responder. Então ele pergunta por que ela hesitou e ela fala que está saindo com a pessoa que ainda não é um namorado. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai e ela responde que está indo fazer compras em um supermercado. Então, ela pergunta para ele se ele quer ir com ela até o supermercado. Ele fala que sim e fala que pode levar ela na sua Lamborghini. Então, ela fica surpresa e fala que gostou do carro dele. Ele chama ela para mostrar o carro e fala que ela pode guardar as compras aqui no porta-malas. Ele fala também que eles podem ir agora fazer as compras, mas que ele não vai poder pegar muita coisa porque não cabe no porta-malas do carro. Em seguida, ele abre a Lamborghini e ela entra no carro.
Dentro da Lamborghini, eles conversam sobre restaurantes e comidas e ela fala que gosta de caracol. Então o YouTube começa a zoar e fala que ele não come caracol e que é muito estranho. Papo vai, papo vem, ele fala que tem que admitir que quando foi falar com ela, que ela agiu de forma legal com ele e que ele não esperava isso. Porque a maioria das garotas que ele vai conhecer, quase todas o tratam mal e são rudes com ele, porque acham que ele não tem dinheiro. Ele fala que ela conversou com ele e o tratou bem mesmo antes de ver o seu carro. Ele fala que a maioria das mulheres só tem interesse no carro dele e no seu dinheiro. Então, ele fala que apesar dele ter uma namorada, que ele gostou muito da atitude dela e que ele está fazendo um experimento social para pegar a garimpeira de ouro. E fala também que não vai poder ir com ela fazer as compras porque seria desrespeitoso com sua namorada. Ela fala que tudo bem e que agora ele tem o Instagram dela e eles podem ser amigos. Ela desce do carro e vai embora, passando no teste da interesseira. O vídeo começa com o YouTube Joel, que faz sua abordagem em frente a essa loja e aborda essa bela moça. Ele pergunta o nome dela e pede para falar com ela só um minuto. A mulher fala que está com pressa e que ele não faz o tipo dela. Joel pergunta como está o dia dela e pergunta se pode contagiar o dia dela um pouco com sua energia. A mulher responde que está indo para a manicure e Joel pergunta se pode acompanhá-la até lá. Ela responde que não acha uma boa ideia. Joel pergunta se ela está bem e se está acontecendo alguma coisa. Ela fala que não está disponível hoje e pede para ele ir embora. Joel pergunta se ela tem namorado ou se tem algum homem. Ela fala que sim, que ele não gosta que ela fale com estranhos. Joel fala que está tentando fazer amizade com ela e que ele não é nenhum estranho. Ele pede para ela passar o seu telefone, mas ela fala que não passa o telefone para estranhos. Então Joel pergunta por que ela está sendo tão rude com ele e fala que não vai mais incomodá-la. E vendo que ele não vai ter sucesso com a garota, ele vai em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher morde a risca e vai atrás dele completamente impressionada com o carro e pergunta se o carro é dele. Depois de confirmar que o carro é dele, a mulher não perde tempo e pergunta se pode se sentar no carro. Joel fala que sim e fala que ela pode dirigir o carro dele se ela quiser. A mulher muda de ideia e pergunta se ele ainda quer sair com ela. Joel fala que sim e pergunta por que ela mudou de ideia. Ela fala que gostou muito do carro e que mudou de ideia porque viu que ele não era uma má pessoa. Então, para impressionar ainda mais a mulher, Joel fala que o capô da sua Lamborghini é personalizado e que é de mármore e fala que a Lamborghini ficou bem mais cara por causa desses detalhes. Papo vai, papo vem, Joel fala que no início ela não demonstrou nenhum interesse em falar com ele e disse que tinha namorado. A mulher fala que estava brincando quando disse aquilo. Joel fala que ela se demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não sai com mulher interesseira. A mulher pergunta se pode fazer alguma coisa para convencê-lo a dar uma chance para ela. Então Joel fala que vai acelerar a Lamborghini e para ela dar alguns pulinhos na hora que ele acelerar. Mas o vídeo acaba aqui e não dá para saber se ela foi com ele ou se ele mandou ela vazar do carro. Iniciamos o nosso top 3 com o YouTube Human TV fantasiado de Deadpool para testar a mulher se ela é interesseira. Human está no estacionamento esperando uma garota passar.
A seguir, uma garota sai do supermercado e ele a aborda perguntando se está tudo bem e se ela quer ajuda com as compras. Ela fala que não precisa e que sua fantasia não está nada propícia à ocasião. Ele fala que estava entediado, então procurou algo para fazer e que ele é muito fã do Deadpool. Ele fala para ela que sua roupa super combina e que ele gostou muito. Ela fala para ele que não está afim de papo e que ela tem namorado a esperando em casa. Então, Uma deseja um bom dia e vai em direção à sua Lamborghini. E é aí que a mágica acontece. Quando ela vê ele indo em direção à sua supernave, ela vai falar com ele perguntando se o carro é dele. Ele responde que sim e pergunta se tem algum problema. Ela fala que não e não sabe qual o nome do carro, mas que é fantástico. Então ele pergunta se o carro dele aumenta as chances dele conversar com ela. Ela responde que sim e vai pegar seu telefone para tirar algumas fotos. Então, Uma pergunta se ela quer se sentar no carro para tirar algumas fotos e ela fala que sim. Então, Uma pega o celular e fala que ela pode postar no Instagram e pede para ela dizer garimpeira para tirar a foto. A garota sorri para a foto e não entende nada. Então, ele pergunta por que ela não está sorrindo e diga garimpeira. Ela pergunta para ele o que ele quer dizer com isso. Então, ele fala para ela que tem uma câmera bem ali gravando e que ele faz vídeos para o YouTube de mulheres interesseiras e que o nome do vídeo vai se chamar Expondo Mulher Garimpeira. Ela fala que ele não precisa ser baixo porque isso não combina com ele. Ele a pergunta se você não é uma garimpeira, então qual o seu nome? E fala que até pouco tempo atrás ela nem estava interessado e nem quis falar com ele. Mas quando ela viu sua Lamborghini, veio correndo atrás dele e que ela pode até postar suas fotos no seu Instagram, mas é para ela mencionar ele em sua postagem. A garota fica super irritada com o YouTube e começa a xingá-lo e fica descontrolada, jogando água para todo lado e vai embora. E dessa vez a interesseira se deu mal. Começamos o vídeo com o caçador de interesseira Nate, que faz sua abordagem e aborda essa garota. Ele pergunta se ela tem um tempinho para falar com ele e fala seu nome e se apresenta. Ele fala que gostou muito da roupa dela e pergunta se ela não gostaria de almoçar com ele. Ela fala que agora está indo encontrar com suas amigas, mas fala que talvez outro dia. Então, Nate pede para pegar o telefone dela e ela passa para ele o seu número. E até então, ela parece mesmo ter gostado dele. Ele pergunta para ela qual o tipo de homem que ela gosta. E ela fala que gosta de homens altos e cor escura. Então, o YouTube fala que ele é alto e é escuro e está bem na frente dela e fala que só precisa de uma chance. Em seguida, ele fala que vai dar uma carona para ela no seu carro e que é um carro muito simples, mas ela aceita o convite. Mas é nessa hora que chega um funcionário do YouTube em uma Lamborghini Urus e começa a dar em cima da mulher, chamando ela para sair com ele. Mas a mulher se mantém firme e fala que está com o Nate. O cara insiste dizendo que pode levar ela em qualquer lugar para ela fazer compras, porque ele tem muito dinheiro e tenta de várias formas convencer a mulher a entrar no carro, mas a mulher fala que já está acompanhada e rejeita o convite. Então, Nate fala para o seu amigo ir embora porque ele já vai dar carona para a mulher e fala que ele está incomodando ela. Em seguida, Nate entra com a mulher dentro do seu carro.
Nate pergunta para ela por que ela não quis ir com outro rapaz com o carro de luxo e preferiu ficar com ele. Ela fala que aquele carro não fez diferença nenhuma para ela. O YouTube fala que tem que dizer a verdade para ela, que ele está fazendo um experimento social para testar a mulher interesseira e que na verdade aquele cara é o seu funcionário e o carro é dele, e fala que ela passou no teste e que não é uma interesseira. Ele a elogia, dizendo que gostou muito da atitude dela e acaba dando uma carona para ela.